Bem-vindos à nova Máquina do Tempo. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer uma coisa que provavelmente algumas pessoas vão começar a perguntar, né? Por que que eu não edito tanto os meus vídeos? Por que que meus vídeos têm pequenos errinhos e tal? E a maioria dos YouTubers edita bastante os vídeos, né? E nós vemos aquela coisa das imagens parando e a pessoa mudando de posição rapidamente. E o vídeo é claramente editado, enquanto o meu eu gravo de forma sequencial com pequenos erros e tal. E eu faço assim porque eu entendo que nós temos muito a aprender com os nossos erros. E a não ser que seja um erro grave, e nesses casos eu descarto o vídeo por completo, e faço o vídeo de novo, gasto tempo para fazer o vídeo todo de novo. Mas se for alguma besteira, uma gagueirazinha, eu esqueci a palavra em um determinado momento, eu deixo no vídeo, porque eu acho que humaniza a gente. Né? Eu sou um ser humano, eu cometo erros, eu às vezes gaguejo, às vezes a voz quebra um pouco, e eu não vejo como um problema eu mostrar minha humanidade para vocês. Pelo contrário, eu acho que mostrar a humanidade é uma coisa muito salutar. Na minha dissertação de mestrado, um dos momentos mais interessantes que eu passei, não escrever só a dissertação, mas da pesquisa, foi quando eu percebi um enorme erro que eu ia cometendo. E a razão pela qual eu não cometi o erro também é muito interessante. E eu vou contar essa história aqui hoje, nesse vídeo de discurso de exposição dialogada, no segmento de exposição dialogada. Bem, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava escrevendo um texto sobre a Arena e MDB baianos, e quando eu fui fazer a pesquisa, uma das minhas fontes eram os diários oficiais da Assembleia Legislativa. E nos diários oficiais da Assembleia Legislativa tem os discursos dos políticos. E eu comecei a ler esses discursos, por sinal, tem momentos assim hilariantes dos discursos, muito engraçados mesmo. O pessoal na biblioteca da Assembleia de vez em quando olhava para mim, eu morrendo de rir, pensava assim: o que é que esse cara está rindo aqui? Entendeu? Ele está na biblioteca da Assembleia Legislativa e morrendo de dar risada, mas era porque porque tinha um debate político e tinha uma hora que o político virava assim para o outro e dizia: o senhor não é intrinsecamente democrático, o senhor é superficialmente democrático, né? É uma fala de Udérico para um deputado da Arena que estava se dizendo democrático enquanto estava no partido que apoiava a ditadura militar. Então, tem momentos assim muito engraçados, né? E você fica imaginando como seria naquela época, né? Todo aquele cerimonial, Vossa Excelência e tal, mas dando essas cortadas. E a maioria delas dadas pelo deputado federal Eudérico Oliveira, que eu acabei entrevistando posteriormente. Bem, lendo os diários oficiais, eu fiquei com a ideia. Eu estava lendo os diários oficiais de 1973 a 1976. Eu fiquei com a ideia de que existiam duas forças na arena baiana: o grupo carlista de Antônio Carlos Magalhães e o grupo de inimigos de Antônio Carlos Magalhães, ou os anticarlistas dentro da arena. E cheguei a escrever um esboço de um capítulo em que eu fazia essa reflexão sobre o carlismo e o anticarlismo na arena e tal, e reunia as evidências e tal. Felizmente não publiquei nada sobre isso, porque estaria tudo errado. Bem, por que estaria tudo errado? Bem, eu não me baseei apenas nos diários oficiais. Eu me baseei nos diários oficiais, em jornais, que foi uma pesquisa que eu fiz depois, e em entrevistas no final para confirmar ou não determinadas hipóteses que eu tinha. Quando eu fui aos jornais, em relativamente pouco tempo lendo os jornais da época, que era a Tarde, o Jornal da Bahia, o Tribuna da Bahia, eu percebi uma coisa muito importante. A arena não estava dividida entre carlistas e anticarlistas. Existia dentro da arena lomantistas, lomantista de Lomanto Júnior, vianistas de Luiz Viana Filho, jurassistas de Juraci Magalhães. Né? Existiam essas três correntes dentro da arena e a corrente de Antônio Carlos Magalhães. E por que que eu ia cometendo aquele erro horroroso de dizer que era carlistas e anticarlistas? Por quê? Porque eu estava me baseando nos diários oficiais de 1973, 1974 e 1975. Foram os diários que eu li, né? Eu cheguei a pegar um pouquinho de 76 também. E nesse momento da história da Bahia,
esses três grupos, os jurassicistas, os vienistas e os lomantistas, estavam aliados contra a CN. E eles não estavam usando o reconhecimento do grupo deles naquele espaço para mostrar uma frente única contra Antônio Carlos Magalhães. Fundamentalmente, eles não queriam que Antônio Carlos Magalhães fizesse sucessor no governo do Estado, e eles foram bem-sucedidos, e quem acabou chegando no governo do Estado foi Roberto Santos, dessa aliança entre essas três correntes da arena contrárias à hegemonia do poder de Antônio Carlos Magalhães. Então, o meu erro tem uma explicação. E eu não cometi esse erro no trabalho final porque eu fiz o cruzamento de fontes. Então, percebam como o erro ele nos ensina mais até do que um acerto. Ele tem esse poder de ficar na nossa memória. Você vê, nunca esqueci os detalhes desse acontecimento. Ele tem um poder de solidificar uma questão do método, a importância de cruzar fontes e não confiar inteiramente em uma fonte que você tem acesso, tem sempre uma crítica sobre a fonte, e mesmo as fontes dos jornais, embora elas tenham me ajudado a perceber isso, eu percebi que os jornais tinham um viés editorial fortíssimo, e eu não poderia simplesmente reproduzir a opinião dos jornais no meu trabalho, na minha dissertação, eu tinha que ser crítico em relação a eles, porque eles tinham interesses políticos. Eu dediquei quase que um capítulo inteiro para discutir o viés de cada jornal naquela época, porque os jornais não são neutros, não são isentos, muito pelo contrário, eles têm posição política dos seus donos e das pessoas que controlam o jornal e publicam e escolhem matérias e tudo mais. Então, esse erro é absolutamente esclarecedor. E no meu canal eu penso o seguinte, eu vou deixar os vídeos com os pequenos errinhos lá. E se houver um erro mais grave, um erro mais sensível, um erro que realmente precise ser reparado, ou eu faço um vídeo de errata, né, falando sobre esses erros, e aí eu vou tentar abordar eles e refletir sobre eles. Se for um erro de conteúdo, um erro conceitual, eu vou, e isso for apontado para mim, eu vou aproveitar isso para discutir esses erros e vou, enfim, vou fazer isso. Caso seja um erro de um outro tipo e que eu queira realmente tirar o vídeo, aí talvez eu decida tirar o vídeo, mas a minha preferência é manter os erros com a dimensão humana e não fazer aquele cortar e colar enorme que os outros youtubers fazem, inclusive porque, eu não sei as outras pessoas, pode ter as pessoas que gostem disso. Eu, pessoalmente, não gosto. Quando eu assisto um vídeo todo cortado e recortado, esses cortes, eles mexem com minha concentração e tal, me incomodam. E, enfim, eu prefiro não fazer assim e ter essa dimensão humana dos pequenos errinhos, das frases mal colocadas, até algum pequeno erro de português que pode acontecer. E refletir com vocês, se vocês me apontarem esse erro e eu ficar convencido, se os argumentos que vocês mostrarem me convencerem, eu faço um vídeo mostrando onde eu errei e discutindo isso. Agradecendo a pessoa ou pessoas que possibilitaram que esse vídeo viesse a existir. Porque, da minha experiência pessoal, eu acho que a gente aprende mais quando erra do que quando acerta. Essa lição que vem até tem ditado popular, isso, as pessoas falam muito sobre isso. Eu tenho uma grande identidade com essa ideia, né, na minha própria experiência, e vou construindo os acertos a partir dos erros e a partir da reflexão sobre eles, né? Eles ficam sendo reexaminados. E eu quero estar com esse processo aí com vocês e não tendo que o tempo todo achando que vou fazer as coisas perfeitinhas, porque não vou fazer essas coisas perfeitinhas e seria um trabalho chato e deixaria o vídeo de uma forma toda recortada que eu não gosto. Enfim, foi legal falar sobre isso. Futuramente eu vou falar mais sobre minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e meus outros livros. Mas esse vídeo foi um vídeo para refletir
por que é que eu faço do jeito que eu faço os vídeos, e esse episódio da minha dissertação de mestrado, que foi tão importante para que eu aprendesse com o processo de escrever história. É isso aí. Ficam até a próxima. Um bom fim de semana. Eu estou entrando no fim de semana, nem sei exatamente quando eu vou publicar esse vídeo. Teve um pequeno errinho aí. Mas a gente se vê nos próximos vídeos, porque, enfim. Tchau, tchau, gente.